A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão, meus irmãos? Tudo na paz de Cristo? Culto da família hoje, nessa noite. Culto no lar, da família, para o nosso Deus. Como vocês sabem, nosso ministério Fonte de Vida é tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Como que eu passei o dia hoje trabalhando, meus irmãos? Fui trabalhar hoje, fiz as minhas tarefas e afazeres em casa. E fui trabalhar no centro da cidade, aqui onde eu moro, uma bênção. Fui trabalhar, voltei trabalhando, olha que linda. Voltei, fui trabalhar, fui fazer as canetas, que os irmãos sabem que eu trabalho, para a honra e glória do Senhor Jesus. E estou aqui nessa noite para adorar o Senhor. Eu te convido a adorar o Senhor nessa noite, em espírito e verdade. Desliga o teu pensamento das coisas terrenas e liga o teu pensamento no trono do Deus Altíssimo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar o hino 3. Esse hino, irmãos, desde a minha época de adolescência que eu gosto desse hino. O hino 3 da harpa cristã. É o hino Plena Paz. Esse hino é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu te convido nessa noite a adorar o Senhor. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo eu viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao teu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor.
como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nessa noite, Senhor, nós nos rendemos graças ao Teu nome. Perdoa, meu Pai, atos cometidos por palavra, pensamento e atitudes que desagradam o Teu santo nome, o Teu santo Espírito. Recebe o nosso louvor nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar o hino 2, meu marido? Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu amo tanto, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá eu terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem Ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá eu terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem Ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se é tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei essa terra de além, e lá eu terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem Ele eu não posso viver. Vamos ler a palavra introdutória nessa noite, meus irmãos, que caiu em o livro de Marcos, capítulo 11, versículo 1, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.
E logo que se aproximaram de Jerusalém e Betfage e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser, por que fazeis isso? Dizei-lhe, que Senhor precisa dele, e logo o Senhor deixará trazer para aqui. E forem encontrar o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que estavam ali lhes disseram, que fareis soltando esse jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus tinha mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, quem vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como se fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar, meus irmãos, um louvor no playback nessa noite. Eu convido você a adorar o Senhor nessa noite, em espírito e em verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar um hino bem conhecido nessa noite. Que é o... que é o louvor Santidade da nossa irmã Aline. Esse louvor é um louvor bastante conhecido. Eu convido você aí na sua casa a adorar o Senhor nessa noite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O meu melhor eu quero te dar, me derramar aos teus pés. Quero ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti. Abraça-me com venha me envolver. Eu quero vestir as roupas da santidade. Quero mergulhar no santo dos santos. Eu tenho sede, alabasco e decantarai de Deus, aleluia. Eu quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Aleluia. Eu te convido a adorar o Senhor aí na sua casa.
o meu melhor. Eu quero te dar, Senhor Jesus. Quero me derramar aos teus pés. Quero ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu. Se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti. Vem envolver a tua face, eu quero ver. Eu quero vestir as roupas da santidade. Eu quero mergulhar, Senhor, no santo dos santos. Eu tenho sede, é de Deus. Eu quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Salabasrida cantarai. Glória, glória a ti, Jesus. Aleluia, a honra, a glória, o poder, a majestade, todo o domínio. Aleluia, toda a autoridade. Aleluia, esteja debaixo da sua santa proteção. Aleluia. Glória a Deus. Mais de Deus. Se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, venha me envolver. Eu quero vestir as roupas da santidade. Eu quero mergulhar no santo dos santos. Eu tenho sede de Deus. Eu quero conhecer. Eu quero exalar mais de Deus. Que você e eu exale mais e mais do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos, sem perca de tempo, meus irmãos, porque as horas voam. Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Aleluia. Que se encontra no livro. Essa palavra é uma palavra, meus irmãos, que Deus sempre fala comigo através dessa palavra há muito tempo. Para a gente crer no amor que Deus tem por nós, seres humanos, por nós, pessoas, mesmo muitas vezes a gente não merecendo. Deus, nessa noite, fala conosco mediante a tua palavra. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunha, para que testificasse da luz. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito com ele e ele não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo
se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui, meus irmãos, na palavra do Senhor, nessa noite, está falando do versículo 1, Jesus Cristo sempre existia e existirá eternamente. Ele é o verbo vivo, Jesus e Deus Pai, junto com o Espírito Santo, sempre tiveram um relacionamento de intimidade como trindade. Jesus é Deus que tomou forma e natureza humana a fim de redimir a humanidade. Então, meus irmãos, aqui está falando que Deus, Jesus Cristo, ali, assim o comentarista na palavra do Senhor está falando, que são a só e fazem comunhão com a Trindade Santa, o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando está falando assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome, é necessário você saber que você e eu, nós temos valor. E esse valor é dado através do nome de Jesus, porque ele sofreu morte de cruz por amor a mim e a você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Então todos nós que cremos no nome de Jesus, aleluia, Deus, não foi ser humano, não foi o irmão, não foi a irmã, não foi o pastor, não foi a pastora, não foi seu amigo, não foi seu inimigo. Aleluia, quem te deu o poder de ser chamado pela misericórdia, aleluia, de ser chamado Filho de Deus, foi pelo santo nome de Jesus, aleluia. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. E o verbo se fez carne, ou seja, Jesus Cristo, ele se esvaziou, aleluia, ele se fez carne, se fez ser humano, igualmente a mim, sujeito às tentações, vontades humanas, por amor a mim e a tua vida, aleluia, e habitou, aleluia, entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo, o eterno verbo de Deus e segunda pessoa da Trindade, se fez carne. À sua natureza divina, ele acrescentou a completa natureza humana. Como Paulo explicou mais tarde, isso exigiu que ele assumisse a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, o Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, ele se fez igualmente a mim e a você. E se ele sendo Filho de Deus, a palavra do Senhor está falando nessa noite, que ele se fez servo, imagine eu e você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então não se entristeça quando Deus te chama para a tua responsabilidade cristã pessoal de se fazer servo. Ai, meu Deus do céu, mas eu preciso trabalhar. Ai, meu Pai do céu, mas eu estou precisando, eu estou tão indisposto para determinada coisa, para determinada situação. Se Deus está te chamando para trabalhar, meu irmão, minha irmã, levante-se em nome de Jesus e trabalha, porque Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, ele se esvaziou, se fez carne e ele assumiu sim a forma de servo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, está falando aqui, habitou. Refere-se ao fato que Deus habitou temporariamente entre o seu povo como perfeito Deus homem. Jesus Cristo, da mesma forma que Deus manifestou sua presença ao povo no tabernáculo no deserto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então ele habitou, Jesus Cristo ele viveu, por onde ele passava pessoas eram curadas, por onde ele passava pessoas eram libertas, transformadas, aleluia, porque dele sim saía virtude. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando o verbo falou e criou o mundo em Gênesis, era Jesus no ministério da Trindade, falando na existência do mundo. Quando a palavra do Senhor veio a Oséias, era Jesus no ministério da Trindade, falando através de Oséias. Quando a lei foi dada a Moisés, era Jesus falando ao coração do seu povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então a lei foi dada por Moisés.
aleluia, aqui no versículo 17, está falando assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, meus irmãos, não há motivo para ter contenda. Se você está falando no nome de Jesus, você tem que ser sincero, fiel e verdadeiro. Não há espaço para a mentira. Em Jesus Cristo nós somos chamados a viver em novidade de vida. Por meio de Jesus, aleluia, foi dado a graça e a verdade. Então eu convido você, aleluia, que fala um pouquinho de Jesus, quer seja no seu trabalho, sempre ser uma pessoa transparente e verdadeira. Assim a palavra do Senhor está falando nessa noite. E assim que o Espírito Santo, meus irmãos, venha falar mais e mais com vocês. Assim nós somos gratos nessa noite pela oportunidade que o nosso Deus nos deu e nos dá de estarmos aqui com fôlego de vida. Nós somos gratos ao Senhor nessa noite, porque Deus nos chama nessa noite, aleluia, a responsabilidade de termos sim um propósito de vida. Aleluia, é você crer, aleluia, que você crê, você é tão precioso para Deus, você é tão preciosa para Deus. Deus te chama sim a viver em novidade de vida. Deus te chama a ser transformada, liberta. Deus te chama a responsabilidade de assumir, aleluia, o controle da tua própria vida. Levante-se em nome de Jesus e creia que no nome de Jesus há poder sim. Como o louvor fala, há poder sim no nome de Jesus. Vamos orar agradecendo, meus irmãos. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós somos gratos, Senhor, por essa noite maravilhosa. Nós somos gratos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado. Nós somos gratos, Senhor, aleluia, porque o Senhor tem nos dado fôlego de vida. Nós somos gratos por meio do Teu amor. Nós somos chamados, sim, filhos de Deus, porque cremos. Eu creio. Você crê? Em nome de Jesus, você é chamado filho de Deus. Assim nós agradecemos em nome de Jesus. Que o amor, faça assim com as suas mãos em casa, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão do Santo Espírito estejam sim com todos vós, em nome de Jesus. A paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Eu convido os irmãos para o culto no domingo, culto de reconciliação. Os irmãos que têm Bíblia, harpa cristã em casa, acompanha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma palavra para você. Eu te convido também a fazer a leitura diária da palavra do Senhor. Aleluia, ela é alimento para mim e para a tua vida. Eu também gostaria de comunicar aos irmãos, eu mais Lincoln, terminamos a leitura do livro de Números. Estamos começando o livro de Deuteronômio. Estamos gratos ao Senhor. Eu convido você aí na sua casa a fazer também a leitura diária da palavra do Senhor. Meus irmãos, fiquem na paz. Um abraço, até dia domingo.